Olá, pessoal, muito boa noite. Vamos para a nossa pequena reflexão do sábado, dando continuidade aí ao livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje no capítulo 156, titulado pelo Emmanuel de Intuição. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja, abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos refletir um pouquinho na sua mensagem, na mensagem do Evangelho, na Boa Nova, nos dando direção para prosseguirmos devagar e sempre na existência abençoada que Deus nos concedeu enquanto estamos aqui encarnados, né? Então vamos lá. O versículo e o capítulo que o Emmanuel escolheu, dentro desse capítulo chamado de Intuição, lá do Caminho, Verdade e Vida, é da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz para nós o seguinte: porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bonito, né? Então, para que a gente possa começar a entender um pouquinho dessa mensagem do Emmanuel, vamos inicialmente entender o significado de algumas palavras que, de acordo com algumas doutrinas, vai mudando aí um pouco o significado, e para nós espíritas vai, nesse entendimento das palavras, a gente consegue entender melhor a mensagem. Então, tem 3 palavrinhas aqui que é importante que a gente entenda um pouco mais a sua significação. A primeira delas é profecia, porque o versículo diz aí: porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum. Então, profecia, quando a gente vê essa palavra, geralmente a gente pensa naquele profeta que vai fazer uma previsão de alguma coisa que vai acontecer lá no futuro. Na realidade, a profecia, o profeta nesse caso, não é somente de predição do futuro, mas também indica aquilo que nós chamamos na doutrina espírita de mediunidade. Então, profeta são pessoas, médiums, intermediários, que médium significa intermediário, que trazem informações do plano espiritual para todos nós. Então, os profetas citados por Pedro aqui são aqueles homens que traziam informações, ensinos do plano espiritual sob o comando de Jesus para compor a nossa história no sentido de espiritualidade. Outra palavrinha aqui trazida por Pedro nesse versículo é os homens santos, né? Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, homens santos não é aquele espírito totalmente puro, né? São aqueles espíritos que já se encontram num esforço, num processo de transformação, já entenderam que era preciso seguir os caminhos que levam a Jesus, e como eles se esforçavam para se manter nesse caminho sem desvio, eles aumentaram naturalmente a sua sensibilidade, a sua condição de receber com mais facilidade as intuições
do plano espiritual para que eles pudessem trazer ensinamentos. É o profeta, né? E o Espírito Santo, para nós espíritas nada mais é do que a legião de espíritos superiores que colaboram com o Cristo na evolução de todo o nosso planeta em nome de Deus. Então, se a gente observar, entendendo esse entendimento, observarmos novamente o versículo, vai clarear um pouco mais o nosso entendimento. Porque a profecia, quer dizer, as intuições, as mensagens do plano espiritual, jamais foi produzida pela vontade de homem algum, porque são ensinos que vêm da espiritualidade. Mas os homens santos, aqueles que se colocam numa condição de seguir ao Mestre Jesus, já davam condições para que essa espiritualidade os inspirasse, né? E quem é que inspirava? Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, pela legião de espíritos superiores sob o comando do Mestre Jesus. Então já facilita um pouco mais o nosso entendimento. Então, porque como filhos de Deus, nós fomos criados com infinitas potencialidades para o desenvolvimento. Deus já nos criou de uma tal forma que essas potencialidades estão todas dentro de nós. Por isso que Jesus diz assim: o reino de Deus está dentro de vós, porque é uma potencialidade nossa de espíritos imortais de ir evoluindo e desenvolvendo esse reino de Deus em nós mesmos. Então, conforme a gente vai evoluindo, maior o desenvolvimento das potencialidades. E uma delas, que é essa da profecia, não no sentido de previsão do futuro, mas no sentido de ser intermediário do plano espiritual, é uma faculdade inerente a todos nós. Basta a gente ter um pouco mais de atenção e nos esforçarmos dentro da espiritualidade, que a gente vai perceber o quanto a espiritualidade nos auxiliam através da intuição. Somos inspirados, somos intuídos em todas as áreas que a gente possa imaginar. Seja na ciência, nas artes, na filosofia, na religião, na profissão, no dia a dia. Basta olhar lá no Velho Testamento quantos médiuns chamados de profetas recebiam essas intuições para deixar ali no Velho Testamento um ensino maior que depois Jesus viria esclarecer. Assim como no Novo Testamento, né? Os apóstolos foram muito intuídos quando escreveram ali as passagens do Mestre. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu as suas epístolas, recebeu através da intuição, através do Espírito Estevão, né? Que para a Igreja Católica é o Santo Estevão, né? Essa intuição sob a permissão de Jesus, para que ele levasse naquelas cartas o ensino espiritual necessário para toda a humanidade. Porque Paulo e Pedro, nesse caso aqui, escreveu essa carta, né, intuídos pela espiritualidade, trazendo ensinos de eternidade. Porque até hoje, quando lemos essas cartas, quando estudamos essas cartas, elas são ensinos que nos trazem maturidade espiritual para a vivência
como espíritos em evolução. Então a intuição sempre esteve presente, uma faculdade que sempre esteve presente em todos os momentos. E assim a gente pode entender que a evolução do nosso planeta Terra, ela se dá, na sua grande maioria das vezes, estimulada pelos missionários, pelos médiuns, mais uma vez chamado de profetas lá, até porque essa palavra médium nem existia, né? Eram chamados de profetas. E esses profetas, esses médiuns que recebiam esses ensinos da espiritualidade para nos transmitir, não eram necessariamente religiosos. Não tem necessidade deles serem, hoje, por exemplo, um médium não tem necessidade, ele não é espírita, porque a mediunidade não foi inventada pela doutrina espírita, é uma faculdade humana inerente a todos nós espíritos imortais, filhos de Deus. Então nós podemos ter até ateus, pessoas que duvidam e negam a existência de Deus, mas recebendo intuições que ajudam no processo de evolução do planeta. Assim, o progresso do nosso planeta, ele não nasce apenas da inteligência humana, né? A inteligência humana vai trabalhar no esforço de pesquisar determinadas coisas, seja na ciência, na medicina, porque de repente foram intuídos para ir naquela direção que ali achariam o caminho, seja do progresso material, seja do progresso espiritual. Então, todo o progresso do planeta, olha lá, a gente que às vezes é orgulhoso, achando que nós sabemos tudo, que não precisamos de ninguém, todo o progresso do planeta teve na realidade uma intervenção divina, que através da intuição nos soprou aí a cada um dentro da sua arte, da sua capacidade intelectual, para que ele desenvolvesse aquele progresso. Então, essa faculdade intuitiva permite que nós espíritos, né, quanto mais evoluímos, mais desenvolvemos, mais aprimoramos as nossas potencialidades, vamos penetrando, vamos interagindo na essência da espiritualidade e com isso mais vamos percebendo a espiritualidade e aprendendo com ela através da vida espiritual. É uma sensibilidade de cada um de nós. Então, quanto mais sensível, mais passível de receber essas intuições, mais teremos condições de aprimorar e de avançar espiritualmente. Emmanuel, em outro livro, lá num livro chamado Emmanuel, né? Num capítulo 7, intitulado Labor das Almas, o trabalho das almas, vai nos falar sobre um pouco sobre essa intuição, nos dizendo que é preciso que todos nós busquemos desenvolver essas energias espirituais através do nosso esforço, porque a espiritualidade age com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus, mas sempre depende do nosso esforço, da nossa disciplina, da nossa perseverança, do nosso cuidado conosco mesmo, para que a gente permita que essa faculdade desabroche, que a gente fique mais sensível a ouvir o pensamento dos mensageiros de Jesus que estão aí para nos ajudar. Por isso, nós precisamos, para desenvolver, para permitir o aumento dessa sensibilidade, pensar, falar
e agir sempre vibrando em ideias do bem, em ideias generosas, porque as nossas vibrações como seres energéticos que somos, que vibramos constantemente energia, é que vai gerar, vai aumentar a potencialidade, a possibilidade de sentirmos, percebermos cada vez mais a intuição dos planos superiores ou dos planos inferiores, né? Porque se a gente pensar, falar e agir no mal, não tenha dúvida, seremos intuídos para o mal. Então, a escolha é sempre nossa. Por isso que a responsabilidade da escolha é sempre nossa. Então, quando escolhemos mal, não é Deus que vai nos punir, porque Deus não pune a ninguém, não castiga ninguém. Deus é pai da educação espiritual, não da punição, não da vingança, não do castigo. Então, quando nós sofremos dores, aflições, pode ter certeza que são frutos das nossas escolhas, seja de um passado remoto de outras existências, ou seja, de um passado mais recente dessa mesma existência. Então, escolha e responsabilidade. Somos responsáveis e receberemos sempre de acordo com as nossas escolhas. Resumindo, quanto mais amarmos, mais orarmos, mais meditarmos, mais confiarmos na existência divina, mais alargamos as nossas percepções, as nossas capacidades espirituais, percebendo cada vez mais os espíritos benfeitores que nos cercam. Às vezes a gente não vai vê-los, não vai ouvi-los assim diretamente, mas vamos sentir lá no fundo do espírito a voz da consciência nos falando: vai por esse caminho, que é ali que está o segredo. São intuições, são os espíritos nos auxiliando. Uma grande parte das vezes a gente não quer ouvir, né? Porque melhorar a si mesmo dá trabalho, né? Às vezes os espíritos nos intuem: olha, você está muito orgulhoso, você está muito vaidoso, muda o rumo, ajusta a rota. Mas a gente não quer saber porque dá trabalho, né? Mas nenhum espírito superior, nenhum espírito chegou aonde chegou sem esforço próprio no atendimento à mensagem do Cristo. Todos eles, para conquistar essa paz, essa serenidade, essa capacidade de viver e entender a si mesmo e ao outro, vieram depois de muitos esforços. Basta ver os que nós consideramos santos aí, espíritos puros, né? Francisco de Assis, né? Madre Teresa, Irmã Dulce, essa turma boa aí toda, são espíritos que se esforçaram demais para vencer a si mesmo na aceitação de si e do outro, né? E quanto mais a gente vai se esforçando, mais a gente vai percebendo esse plano espiritual superior, mais vamos interagindo com eles, que nos rodeiam a todo instante,
e mais aumentamos a intensidade vibratória, facilitando que eles nos intuam cada vez mais para o bem. Nós podemos dizer aí que a intuição será a mediunidade do futuro, porque a partir do momento que avançamos, mais ela se faz presente em nós. Ninguém vai precisar no futuro, né, de médiuns ostensivos, no sentido, às vezes, de ouvir espírito, incorporar, receber o espírito para dar uma comunicação psicofônica, o espírito falar através de nós, né, com tanta quantidade, porque a intuição vai desabrochar de uma forma tão grande que esse intercâmbio, essa interação com o plano espiritual vai ficar cada vez mais fácil, né, para todos o que desenvolverem e estiverem aí nesse planeta melhor, que pouco a pouco vamos construindo, né? Emmanuel vem nos dizer que em todos os tempos, todas as noções que trouxeram progresso espiritual e material vieram da esfera superior, né? Até mesmo o progresso material, a descoberta da pólvora, do fogo, da roda, né? Das tecnologias, são inspirações que vêm do plano espiritual, e o homem, com a sua inteligência, com o seu esforço, vai materializando essas intuições em progresso material. Muitos acabam se perdendo no orgulho, desacreditando até da existência de Deus, do Pai Maior, porque acham que tudo isso porque ele é gênio demais, né? Ele pode ser até gênio demais, mas lá no fundo recebeu uma ajudazinha, né? Um teretetê no pé da orelha, né? Que fez com que ele focasse na direção certa para descobrir aquilo. Porque se não fosse isso, pessoal, se não fosse a espiritualidade superior interagindo no nosso planeta, talvez a gente ainda estivesse andando em círculo. Então, o mundo espiritual e o nosso mundo físico aqui interagem constantemente, sem que a gente perceba. E é nessa interação e colaboração dos espíritos superiores, do chamado Espírito Santo, né, com a permissão do Cristo, é que vai nos auxiliando nisso. E aí vão aparecendo os descobridores encarnados, os missionários que vieram com aquela missão específica de descobrir, de inventar determinadas coisas. Lógico que eles trabalham através do seu esforço próprio, muitos através do sacrifício pessoal, muitos são perseguidos, incompreendidos e até mortos pelo orgulho de outros, mas esses espíritos, como eu disse, em qualquer área, eles saem da vulgaridade da existência, né, focam naquele ponto que eles precisam desenvolver, são intuídos e trazem progresso material. E para os que aproveitam esse progresso material para o bem da humanidade, desenvolvem e progridem também espiritualmente. Assim, a colaboração, olha, colaboração, não é competição. No plano de Jesus não existe competição. Quando os apóstolos queriam competir entre si, Jesus disse a eles: olha, aquele que quiser ser o maior, seja sempre o servidor de todos. Então, na seara do mestre não existe competição, mas colaboração.
entre encarnados, somos nós, e os espíritos desencarnados. Constantemente eles trazem juntos, né, conosco, a renovação do nosso planeta. E aí Emmanuel vai terminar o capítulo dizendo para nós que através da intuição nós vamos recebendo dos planos superiores da existência as contribuições que ampliam as conquistas da razão, as conquistas do sentimento, em todas as áreas, religiosas, filosóficas, artísticas, científicas, em todas as áreas. Colaboração esta que se verifica sempre não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus, como diz o versículo de Pedro aí na sua segunda carta, né? Então, rumo a esse planeta melhor, nós vamos precisamos e vamos nos exercitar nas virtudes, não nos vícios, para permitir que possamos continuar recebendo com mais facilidade ainda as intuições, os bons conselhos, os direcionamentos, para que sejamos cada dia espíritos melhores, seja na razão, seja nos sentimentos, sempre em nome do nosso divino e amado Mestre Jesus. É isso por hoje, uma semana abençoada para todos, que Jesus a todos nos abençoe, os nossos lares, nossos familiares, os nossos amigos, os nossos adversários, que abençoe o nosso planeta. Que a escola abençoada de luz, permitida pelo nosso Pai maior. Fiquem todos com Deus, viva Cristo, paz a todos.